8 horas. Esse foi o tempo que eu gastei pra criar essa cutscene. Mais uma pancada de coisa. E a recompensa é ver cada animação, VFX, Sound Effects, Impact Frame, Flipbook ganhando vida. E é exatamente tudo que eu vou te mostrar nesse vídeo. Ai, mas é só pegar uma partícula pronta no toolbox. Não, vamos aprender aqui como é que faz. Futuramente você pode criar algo incrível e com personalidade, ao invés de só copiar e fazer o fácil. Abre o layout de movimento do Photoshop, começa a desenhar com alguma referência. Você vai usar os quadros ali e as camadas do Photoshop para diferenciar onde é que você tá na animação. E quando você der play, o foguinho que tá ali, ele vai animar. Foi basicamente assim que eu fiz. Depois disso a gente criou uma imagem só. O Roblox ele lê ou 2x2 ou 4x4, eu acho que 8x8 também, que é basicamente uma grid de 4 blocos por 4 blocos. Um Flipbook é basicamente aqueles livrinhos lá que você folheia rápido para ver o desenho se mexer. O segredo para os impact frames é esse contraste agressivo entre o preto e o vermelho que eu vou pintar daqui a pouco. Mas aqui o Flipbook ele é somente uma coisa antes do Black Flash que eu vou produzir, só para dar um tempero a mais. Usei também aquele sistema dentro do Photoshop que você pode ver o frame anterior, então ficou bem de boa para fazer essa parte aí. A imagem final é essa aí, não tem muito segredo, ela é basicamente uma grid 4x4, você consegue ver 4 imagens em cima, 4 imagens lateral. Importando para dentro do estúdio, a gente utilizou o VFX Studio, esse plugin é bom. Aí a gente consegue configurar toda a parte dele, ele já reconhece a tua imagem, você configura ali se é 4x4, 8x8, 2x2, ele já configura e já consegue fazer a animação ele mesmo, você não precisa configurar absolutamente mais nada. A gente só tava configurando aí a questão de cor, transparência, light emission, tudo isso aí dá pra configurar na mão, e tu pode ver ali na barrinha lateral que tem bastante efeito que tu pode utilizar. Mais tarde a gente vai utilizar eles também, porque pra fazer flipbook bom não demora 20 minutos igual demora pra fazer esse aqui. E a gente criou uma tool que vai ativar esse VFX aí. E sobre o código, as variáveis vão definir o jogador e garante que o modelo original do efeito, que é o Energy_ATT, seja carregado de qualquer ação. A tool, quando equipada, ela identifica os braços do personagem no momento em que a ferramenta é selecionada. Ela é clonada, então duplica o template energia e vincula cada cópia diretamente nos membros. E quando a gente desequipa, a gente destrói tudo, deleta permanentemente, a área que a gente usa de novo é a tool. Tive que mudar algumas coisas no código depois, porque como você pode ver aí, mesmo que eu selecionasse a energia, o VFX não tocava e enfim, mas a lógica de programação foi a mesma. Próximo bloco vocês vão ver também eu criando a animação de pose, que eu criei para quando você usa a energia, e rapaz, ficou da horinha, falo tu. Ai, ai. Ainda mais para um negocinho que nós fizemos só de resenha aqui, antes do Black Flash. Primeiro e de longe a mais fácil animação que a gente fez aqui foi a animação de Idle. Idle nada mais é que o movimento que o seu personagem faz quando ele tá parado. Isso ajuda a manter o personagem vivo. Geralmente é uma animação sempre em loop, ou seja, ela sempre se repete do início ao fim. E a animação de base que a gente vai utilizar para todas as outras animações, elas vão sair a partir dela. E aqui eu fiquei muito impressionado porque o tempo de gravação que eu fiz deles aqui foi só de 9 minutos. Então o que você tá vendo aí foi 9 minutos de animação que eu fiz. Já importei para dentro do Roblox Studio e papum, é isso aí. Passando para a animação do soco, que foi o soco na verdade do combate, não o soco da cutscene, são duas animações diferentes. O que eu fiz foi o seguinte, você sempre pega algum tipo de referência, tanto do Roblox quanto da vida real, e você tenta replicar o que está acontecendo no corpo da pessoa. Isso é como qualquer tipo de arte, você precisa de alguma referência real, estuda essa referência e vê como é que essa pessoa faz. Foi a mesma coisa que eu fiz, coloquei no meu segundo monitor aqui e fui replicando. A terceira animação também foi bem simples, na verdade eu menti pra vocês, essa daqui foi ainda mais simples que a animação de Idle, é a animação que o camarada toma o soco. E é isso, ele vai um pouquinho pra trás, a cabeça move, o tronco move, os braços movem e ele volta pro lugar original. Pô, mas já tem pack de animação, não sei o que lá. Rapaziada, vocês estão vendo o jogo aí, o que vai lançar no Roblox, o Hellseas. Os camaradas estão fazendo tudo do jeito deles, de maneira original. E é isso que eu quero também para futuros jogos que eu vou criar com vocês. E eu quero criar algo original, não quero ficar pegando coisa que já existe. Então vamos demonstrando aqui, vamos criando, vamos treinando, porque o futuro é promissor. E é claro, também teve as animações da cutscene. Primeiro eu animei os personagens separadamente. Também teve a animação da câmera. A animação da câmera foi basicamente a mesma coisa. Usei o plugin para importar e exportar as coisas. E animei a câmera igual eu animei os personagens dentro do Blender. E a animação final dentro do Blender ficou essa bomba aí. Achei que ficou legal. Eu baseei ela na animação do Tadori regaçando lá o Marrito na última luta deles. E esse rig aí com as corzinhas, eu gosto bastante dele porque tem onde é lateral, onde é a frente, onde é as costas. Ajuda bastante a você entender como é que você tem que animar da maneira correta. Posso dizer que essa foi a parte mais divertida de mexer do projeto todo. Foi onde a gente conseguia fazer efeitos
visuais ali convencessem de fato. Que é onde começou o projeto ali a de fato parecer um Black Flash, de fato parecer um bagulho de Jujutsu Kaisen. Eu utilizei bastante ali o VFX Editor, pegou bastante coisa ali do que já tem. Olha aí, eu pegando coisa que já tá pronta, sendo que eu acabei de falar pra vocês pra não pegar. Sim, como eu falei, o projeto foi curto período de tempo pra gente fazer isso aqui. Então eu acabei pegando bastante coisa que já tava ali, entendeu? Mas foi tudo bem feito, foi tudo orquestrado. E de qualquer forma, eu tive que mexer bastante nos efeitos, não peguei ele igual estava ali, e teve muito código para fazer eles funcionarem dentro do soquinho ali. Essa criação de VFX também me lembrou uma coisa que eu sempre pensei. Que a gente pode criar jogos assim, de qualquer jeito. De qualquer jeito eu falo, não na má vontade. Mas a gente pode... O limite é a nossa imaginação, você tá entendendo? A gente pode fazer jogos dos nossos sonhos. Literalmente nossos sonhos. Porque linguagem de programação, o VFX, você pode mexer ele até ficar do jeito que tu pensou, cara. Isso pra mim é um bagulho absurdo, assim. Isso é o que mais me hype pra continuar com esse canal e criando jogos. Aí vocês estão vendo, eu criei basicamente 3 VFX. Um carregando o punho, que é esse primeiro. Outro na hora do choque, ele ia sair, na verdade, não do personagem que tá socando, mas do personagem que tá tomando o soco. E um terceiro que é o ventinho. O ventinho eu fiz bem né. Sinceramente dava pra ter feito bem melhor esse ventinho aí. Ele ia dar um efeito bem mais absurdo assim. O pessoal do Roblox gosta, né, de bastante efeito. Então ia ficar um negócio bem melhor do que ficou. Faltou capricho aí da minha parte. O que vocês estão vendo aí foi depois de sincronizar algumas animações. Eu também fiz aquele VFX do punho, onde ele meio que suga ali a energia amaldiçoada. Em vez dele ficar simplesmente parado só seguindo a mão. Eu fiz uma pequena animação ali. Foi dentro do código mesmo, onde ele, do início ao fim da animação, ele vai diminuindo de tamanho. Aí fez parecer com que o personagem estivesse sugando a energia ali. Depois daí eu só coloquei um blocão de hitbox pra eu ver onde é que pegava o soco. E tu pode ver que tá bem esquisito a animação. O personagem tá animando, ele entra em ragdown meio que atrasado. Enfim, tava esquisito. Mas eu corrigi isso aí pelo código ali, aumentando um pouco da intensidade da força. Eu não sei se isso é uma gambiarra feia. Se for, deixa aí nos comentários, eu de fato não sei. Uma coisa rápida, eu não tô usando o Monoimator, você pode ver. Então basicamente também tive que fazer eventos pra cada animação, onde cada VFX ia ter que aparecer em cada momento. Inclusive o Sound Effects, rapaziada, eu tento usar o My Instance, aquele site lá que você pega vários efeitos sonoros, vários efeitos que você pode usar tanto nos seus vídeos quanto nos seus jogos, porque tem de tudo lá. Enfim, recomendação aí. O produto final do soco, ele ficou com um efeito sonoro diferente para quando ele erra e para quando ele acerta. E também VFX para quando ele erra e para quando ele acerta. Dá um ligue aí. Rapaz, eu achei que ficou bem interessante. Tem que gostar da parada, rapaz. Eu tenho que gostar da parada, rapaz. Pra cutscene, rapaz, a gente já tinha tudo pronto. As animações, os VFX, os Sound Effects. Bastava fazer a animação da câmera e colocar os Impact Frames. E é isso que eu tô mostrando aí na tela agora. Basicamente são 3 Color Correction dentro do Roblox. Não tem mais nada, é só um Color Correction. É um que deixa a tela toda branca com um pouquinho de contraste, outro que deixa a tela toda vermelha e outro que deixa a tela meio que preta e branca, só que com um contraste muito grande e dá pra ver a silhueta das coisas. Esses 3 combinados aí dentro da cutscene faz as coisas terem mais impacto. E foi uma dor de cabeça da desgraça, rapaz. Porque as minhas gravações de cutscene aqui tá dando umas 3 horas. Então basicamente quase, quer dizer, mais do que um terço ali do que eu falei pra vocês, que foram as 8 horas. Eu usei só ajustando a cutscene pra ficar naquele resultado lá. Que nem ficou tão bom assim, convenhamos. Mas dá pro gasto. As coisas que mais fizeram diferença aqui, fora os Impact Frames, também foi o Camera Shake, que foi adicionado ali pelo código. E uma mudança também que eu fiz na animação, reimportei ela, de deixar a câmera um pouco mais afastada e um pouco mais lateral, ao invés de sempre coladinho neles ali. E o segundo boneco ele animava e ficava paradão, ficava esquisito. Então eu deixei ele saindo voando. E também mudar a configuração da Base Plate Xoxa, que é a Base Plate convencional. Desenvolver no Roblox é uma tarefa bem difícil, mas com as ferramentas certas e a mentalidade certa, qualquer um consegue desenvolver. Qualquer um consegue criar qualquer coisa. Se inscreve e até a próxima.